Hey, meu povo! Como vocês estão? Me conta. Então, hoje eu vou fazer um vlog e vou mostrar pra vocês mais um dos meus hobbies, mais uma das coisas que eu gosto muito de fazer, tá? Hoje é aniversário do meu primo, que eu considero como filho, do meu padrinho e da irmã da minha madrinha, que também é minha madrinha de consideração, né, de representação. E hoje é aniversário dos três pessoas num dia só, pra vocês verem. Eu vou fazer um bolo pra eles e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Além disso, eu vou mostrar a reação do meu primo filho. Primo filho é ótimo. Recebendo o presente, tá? O presente dele, que ele achou que ele não ia ganhar. E é isso. Eu vou fazer o bolo e vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, certo? A receita e tudo mais vai estar aqui embaixo no box de informação. Beijo e vamos pro vídeo. E eu já ia esquecendo, não esquece de deixar o joinha, tá? Me ajuda muito. Compartilha com quem você quiser esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dos vídeos, tá? O que você quer ver por aqui. E se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Vamos lá. Eu até falei enquanto fazia a receita e preparava o bolo, mas começou a ligaram o som muito alto e aí tava incomodando muito no áudio. Eu revisei o vídeo na edição e o áudio tava muito, o ruído de fundo tava muito alto. Para começar a fazer o bolo, para uma receita eu utilizo 4 ovos. Como eu vou fazer uma receita e meia, eu vou utilizar 6 ovos aí, tá? Eu quebro os ovos em uma vasilha menor, porque se algum dos ovos estiver ruim, eu não perco todos os ovos, né? Não mistura com os ovos que estão bons dentro do bol da batedeira. Eu faço a quebra separada, uma vasilha menor de cada ovo e vou adicionando cada ovo quebrado ao bol. Vocês vão ver aí que eu dei uma acelerada para ficar mais dinâmico, mas dá pra ver que eu tô quebrando os ovos em uma vasilha separada. Depois dos ovos, eu vou acrescentar o óleo, tá? Essa massa, ela é feita com óleo. Para uma receita, a medida de óleo e de leite são iguais, 200 ml de cada. Mas como eu tô fazendo uma receita e meia, eu vou colocar 300 ml de óleo. Vou mostrar pra vocês aí. Eu acrescento os 300 ml no bol, juntamente com os ovos. Eu vou fazer essa adição de todos os líquidos, na verdade. Todos os líquidos mais o açúcar vão no bol da batedeira para bater. Eu faço agora a adição do leite, a mesma medida do óleo, 300 ml. E agora o açúcar. Para uma receita, são 2 xícaras de açúcar. Como eu tô fazendo uma receita e meia, eu vou usar 3 xícaras de açúcar. Tô colocando aí para vocês verem. Além dos líquidos, eu só coloco para fazer a mistura na batedeira do açúcar, porque como eu utilizo açúcar cristal, batendo na batedeira ele dissolve mais rápido do que se eu fizesse na mão. Pronto, agora eu já tô adicionando a 3ª xícara. O açúcar acabou bem na hora que eu tava fazendo a receita. Tive que pegar um quilo fechado pra colocar no mantimento do açúcar, na vasilha do açúcar. E agora eu vou adicionar a 3ª xícara. E eu vou bater. Eu coloco a batedeira para bater na velocidade 3. Essa minha batedeira tem 10 velocidades. Eu coloco na velocidade 3 e deixo batendo enquanto eu faço a separação da farinha, né? Da farinha de trigo. Eu meço a farinha de trigo para cada receita. São 2 xícaras e meia de farinha. Como eu tô fazendo 3, eu fiz 3 xícaras e mais um chorinho, mais um pouquinho de farinha.
eu vou fazer agora a adição da farinha de trigo manualmente, não é mais na batedeira. Agora, o restante dos ingredientes, que agora vai farinha e fermento, eu faço com o fouet, no mesmo bol da batedeira, só que eu não uso mais a batedeira, tá? Tô mostrando pra vocês aí que eu tirei, mas depois a posição ficou ruim pra mim, né? Aí na pia eu coloquei de volta no dispenser da batedeira. Adicionei toda a farinha e fui mexendo com o fouet. Não tem segredo, gente. Na hora da farinha não tem segredo nenhum. Só mexer mesmo até encorpar toda a farinha na massa. E agora eu tô adicionando uma pitada de sal para realçar o sabor. Foram 3 pitadas pequenas, por isso que eu adicionei 3, porque como eu tô fazendo uma massa e meia, né? E agora eu vou adicionar o fermento. Eu coloco uma tampinha de fermento. Adiciono uma tampa de fermento em pó, fermento químico em pó para bolo. E agora eu faço a mistura bem devagar. Vocês vão ver que eu não acelerei, para vocês verem que eu tô mexendo bem devagar para incorporar o fermento. Porque a gente não quer que o bolo crie glúten, porque é o glúten que faz com que a massa sole, né? A massa solada é porque bateu demais e aí criou glúten. E a gente mexe devagar, incorporando o fermento bem devagar. Eu tô levantando aí pra vocês verem como é que fica a massa. Ela é realmente um pouco mais líquida mesmo, tá? Não tem necessidade de colocar mais farinha pra engrossar, ela é meio líquida mesmo. Agora eu tô untando a forma. Na verdade não unto, né? Eu só coloco papel toalha no fundo da forma, porque a gente não unta as laterais. Se untar as laterais, o bolo não tem onde se agarrar pra crescer. Então a gente só coloca o papel toalha ou papel manteiga no fundo da forma, despeja toda a massa na forma e depois leva para assar. Não tem um tempo certo, cada forno é um forno, então você tem que fazer na sua casa a massa e testar. No meu fogão, em fogo médio, fica de uns 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora, dependendo da força do seu forno. Depende muito da força do forno mesmo, para saber quanto tempo leva. No meu, cerca de 40 minutos a 1 hora para esse bolo assar. Como é um bolo alto, né? Como é uma assadeira grande e alta, demora um pouco mais mesmo. E não pode ser em fogo alto, porque senão ele queima as bordas e não cozinha o centro do bolo. Então o fogo tem que estar baixo para médio mesmo. Agora eu tô mostrando para vocês o recheio. Eu fiz um recheio de brigadeiro e o outro eu fiz de mousse de morango, só que eu acabei que não gravei, só gravei essa parte aí do recheio de chocolate. Eu faço uma mistura normal. A única diferença do meu brigadeiro é que eu coloco 1 colher de farinha de trigo dissolvida em um pouco de água, para ele não ficar puxa-puxa, né? Ele não ficar puxando, para o recheio ficar mais consistente. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Eu levanto a colher para mostrar para vocês o ponto, que ele tem que cair assim em blocos, para ficar numa consistência legal para recheio. Não pode ser líquido, porque senão o bolo não sustenta, né? O bolo não fica em pé. O recheio desmorona, faz com que o bolo desmorone. Como eu mostrei para vocês, o ponto é caindo em blocos, tá? O ponto do brigadeiro é caindo em blocos. Uma eternidade depois. Agora que a massa já assou e esfriou, porque enquanto eu estava fazendo o brigadeiro, eu deixei ela esfriando, eu desenformo em uma bandeja. Essa era a única que eu tinha, por isso que ela tá tão grande assim. Seria melhor se fosse uma bandeja menor. Desenformo o bolo e retiro os papéis toalha. Vocês veem que o bolo cresceu, que não ficou grudado na forma, porque não tem necessidade nenhuma de untar, porque
o bolo não gruda. Aí agora eu vou fazer o corte, eu meço um dedo para cada corte que eu faço. E aí vou passando a faca para fazer a divisão de onde eu vou colocar os recheios. Faço esse corte girando a bailarina, que me ajuda demais. A bailarina é uma mão na roda. Essa foi a minha mãe que me deu, porque como eu faço bolo normalmente para todo mundo aqui em casa, aí ela me deu de presente. Aí agora, na hora de rechear o bolo, a gente faz dentro da própria assadeira. Coloca um plástico dentro, tem que ser um plástico grande para envolver toda a assadeira. Coloca uma fatia, recheia. Eu fiz o recheio de 2 cores aí nessa, porque quando cortasse eu queria que ficasse diferente. Coloquei nas bordas uma cor, um rosa mais claro, e no centro vermelho. Mas os dois recheios são de mousse de morango. Aí depois eu coloco a segunda fatia do bolo, segunda parte cortada do bolo. Depois de espalhar o recheio, coloco a segunda fatia, a segunda parte e adiciono o brigadeiro, que também já tá frio, porque foi o tempo de eu esperar resfriar um pouco o bolo para poder retirar e fatiar. Foi o tempo de esfriar o brigadeiro. Vocês veem que ele está numa textura ótima, né, para trabalhar, tá alisando normal, muito fácil. E agora eu adiciono a última camada de bolo, né, o último corte que eu fiz 2 cortes. A última camada de bolo eu adiciono, fecho bem essa assadeira, essa forma com o plástico que tá envolto no bolo, né? E coloco no freezer. Coloquei no freezer para ele resfriar e firmar ainda mais os recheios enquanto eu faço a cobertura, enquanto eu bato o chantilly. E o meu chantilly eu faço ele com um pouco de emulsificante, que faz com que o chantilly renda mais. Depois do emulsificante eu coloco um pouco de leite em pó, porque faço na verdade um chantininho, né? Eu coloco em média uma xícara de leite em pó. Aí eu tô com metade de uma caixa de creme de leite para chantilly mesmo. Eu uso Vigor Amélia. Nunca tive problema com ele, gosto muito. Sempre deu ponto normal para mim, mesmo eu morando em Salvador. Só que tem que estar bem gelado. Aí agora eu tô adicionando uma xícara de leite em pó e eu misturo com o fouet antes de ligar a batedeira para bater. Não tem tempo específico também para bater o chantilly. Você coloca a batedeira para bater e vai aumentando aos poucos até chegar ao último nível. No caso, a minha batedeira são 10 níveis até chegar ao número 10. E aí eu deixo bater até eu ver que chegou ao ponto. O ponto é esse, em que o chantilly ele fica todo dentro, praticamente todo dentro do fouet da batedeira. E a gente precisa do auxílio de uma espátula para conseguir tirar o chantilly do fouet, tá? Esse é o ponto de chantininho pra gente fazer a cobertura e adicionar a anilina sem perder o ponto de bico. O chantilly tem que estar estabilizado, tem que estar duro pra gente conseguir colocar a anilina sem que tenha nenhum problema, sem que perca a estabilidade, sem que derreta o chantilly. Tá muito quente aqui em Salvador, muito quente. Tive alguns perrengues com esse bolo, mas não desandou não o chantilly. Eu tive um pouco de trabalho, porque como aqui tá muito quente, então com um pouquinho de anilina, de corante, o chantilly ele já ficava no ponto de utilizar, sabe? Então não deu pra, se eu quisesse colocar, fazer um preto, por exemplo, eu não ia conseguir. Eu ia precisar aí de pó para glacê real ou gelatina para estabilizar ainda mais esse chantilly. Tô mostrando para vocês aí o ponto, tá vendo? Não cai, eu pego com a espátula e ele não cai da espátula.
E agora eu tô fazendo a divisão para fazer a cor, né, que eu quero. Porque eu quero um degradê, que era a parte de baixo mais clara e subindo para mais escura. No final não ficou assim, porque como eu disse, não dava para colocar muita anilina no chantilly, porque ele tava perdendo ponto. Se eu escurecesse muito mais, eu ia perder o chantilly. E não era isso que eu queria. Aí agora eu venho com o bolo, desenformo, coloco na bailarina e retiro a forma e o plástico. Você vê que tá tudo certinho. Passa a espátula para tirar o excesso do recheio que ficou para fora e já começo a adicionar o chantilly. Eu coloco na manga de confeitar, né? A cor que eu fiz mais clara. Esse azul é um azul turquesa. Esse corante é o corante da Mix. Adiciono um pouco mais de chantilly base e coloco mais anilina para fazer mais escuro e faço uma segunda camada de chantilly direto no bolo. Encho minha manga de confeitar e adiciono nas laterais. Vocês vão ver agora. Eu dou essa espremidinha na vasilha para tirar o ar, para que quando eu vá depositar no bolo não tenha ar na manga de confeitar, tá? Eu faço uma camada da cor mais escura e agora eu faço uma cor ainda mais escura e coloco na parte de cima. Só que como eu disse, quanto mais anilina eu colocava, mais mole o chantilly ficava. Então eu não pude escurecer ainda mais, que era a minha intenção, deixar um pouco mais escuro. Mas deu certo de todo modo. Não ficou um degradê, nossa, que degradê, mas deu pra perceber que a base estava mais clara do que a parte de cima. Aí agora eu vou alisando a parte de cima e agora passo para as bordas. Eu aliso primeiro com o alisador simples, com o alisador liso, que não deixa nenhum efeito. E depois eu passo pro alisador que tem a forma. Antes eu puxo as sobras para a parte de cima e agora eu venho com o alisador que dá a forma do lado, que dá essas ondulações do lado, nas laterais do bolo. Para fazer isso você tem que ter paciência, tá? Porque senão não dá certo. Aí agora eu adicionei mais um pouco na parte de cima e tô alisando o topo do bolo, né? A parte superior do bolo. Fiz uns detalhes com a colher na parte de cima, porque eu achei legal que tivesse um movimento. E depois eu faço um detalhe na parte de baixo do bolo, na lateral. Depois de fazer o detalhe do bico, com o bico M, eu adiciono glitter no bolo todo. E vocês já vão ver ele pronto em cima da mesa, né? Com a decoração da mini festa, que não foi uma festa, foi só a família mesmo, poucas pessoas para festejar, um bolinho, uns salgados e pronto. Umas fotos que vocês vão ver também no final do vídeo. E agora eu já vou passar para a festa. Um beijo e tchau! Cadê? É o que? Você tá filmando, minha gente? Peraí, deixa eu... Cadê? Bora aí, cara. Deixa logo. Agora a máscara que você deu tá você chegar aqui, não deixa você trocar com a máscara, botar uma outra máscara. A máscara não tem nada, cara. Você tá dizendo. Porque na máscara é invisível, a gente não sabe. Jane. Abra que você vai ver o que é. Ah, mentira. Pode botar. Então, tá mais joelho. Uau. Tá vendo? Sai da frente!
Pode essa aqui? Guarde a nota que se der defeito. Se tiver vindo com defeito, tem como trocar. Isso aí pode rasgar, menina. Isso aí pode. É o desespero. Eu queria ganhar hoje era Sputnik. Não, meu pai. Ah, se eu ganhasse a Sputnik. É porque nessa fita tem uma linha por dentro. Sai essa da frente? Ah, não. Ah, não. Ah, não, aí. Pequeno assim, estreitinho. Ele que quis, assim. Não tem número, não tem aqueles números aqui, não. Cadê a faca? E aí, Nossa, não abre assim. Agora eu lembrei de aquele bebezinho, pequenininho, aquele menino sei, cabelo pra de tirar presente dele. Falou no café, ele falou que ia fazer uma festa grande. pode pegar. Todo mundo vai ter festa de aniversário dela, no nome de Jesus Cristo. Pode pegar mais Dá essa faca aí, nossa, mão. Eu falei pra você. Eu lhe disse a você. cortei sim. Eita, para de baixo. Olha esse barulhinho, meu pai do céu, meu Deus. Foi. E realmente não é igual que a gente viu no Coisa Não. Ele é menor. Esse aí, deveria ter o meu. Esse barulho. Não, a de Jane. Ele sabe que foi eu que dei. Você não pediu a mim. Sabe que foi eu que dei? Se foi a mim que ele pediu e eu disse que quando eu disse a ele que não tinha como mudar, já tinha comprado. Chegou primeiro que o mouse. Pra você? É porque eu paguei o frete mais caro. Ele pagou o frete mais caro, meu filho. Eu paguei o frete pra vir no prazo certo. Eu paguei o frete pra vir de avião. O outro frete acho que era quase 20 reais mais caro. Tá vendo por que o quê? Olha, não, meu filho, agora não posso mais falar. Vai falar o quê? Tá vendo por que você o quê? Eu gosto da de Jane? É, eu ia falar isso. Eu ia largar essa mesma aí. É, por causa do interesse que você gosta. Mas eu Como é que Agora eu muda? vou ter que aprender a mexer no mouse, no teclado, pra ver o teclado. Olha quanta coisa, o computador cheio de LED. É um carnaval. Celular. O fone, o mouse e o computador. Qual é a diferença do teclado mecânico pro teclado normal? O teclado mecânico é perfeito, é mais resistente, faz um barulhinho gostoso. Ah, você não disse que era... Que era Ricardo que ia cortar? Ah, minha mãe me joga no teclado mecânico. Vem cá. Já. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us